Olá, bem-vindos a mais uma edição do Isto é Sua História. Me chamo Pedro Straza e hoje estou aqui com Laís Mello. Planejadora financeira, ela encontrou seu propósito de vida ajudando outras pessoas a organizar suas economias. Hoje ela trabalha na Plus Finance. Laís, é um prazer ter você aqui conosco hoje. O prazer é tudo meu, Pedro. Laís, você pode contar um pouquinho sobre o começo da trajetória, de onde você é? Pelo que entendi, você começou na área de seguros, né? Exatamente, Pedro. Na verdade, eu comecei essa minha história trabalhando na Mafre Seguros, tá? Lá eu fazia parte de sinistro de veículos. Acho que eu fiquei uns 4, 5 anos como CLT. E depois eu fui transferida para a Mongeral Aegon, que é uma empresa até hoje focada em seguro de vida e previdência. Lá sim é onde eu consegui, de fato, entender um pouquinho desse mercado. Eh, e aí eu era responsável, né, por toda a carteira de corretores de seguro de vida e previdência, então eu fui aprendendo um pouquinho com eles também. E até então eu conheci 2 corretoras na época, e elas me convidaram para abrir um escritório com elas, fazer uma sociedade de fato. E foi nesse tempo que eu fui, larguei tudo, falei: "Bom, vamos embora, não tenho nada a perder mesmo". E a gente montou essa corretora. Fiquei uns 2 anos iniciando, né, aprendendo com elas na prática, não na teoria, porque eu não tinha teoria. Eu comecei na prática, de fato. E foi aí que eu comecei a entender um pouquinho mais desse mercado. E aí, que tipo de desafios você encontrou no mercado de seguros? E assim, é interessante, né? Que você saiu do mercado de seguros para se aventurar pelo planejamento financeiro. E Exato, você deixou até uma sociedade para isso, né? exato. Foi um desafio dar esse passo? O que te incentivou a dar esse passo? Bom, quando eu entendi que eu estava na corretora e que eu queria entender um pouquinho mais do mercado, porque como eu já tinha uma visão mais ampla, eu falei: "Bom, existe o mercado de seguros aqui, mas também existe o mercado de capitais lá fora. Então eu gostaria de entender um pouquinho desse mexidão". Foi na hora que eu olhei para elas e eu falei assim: "Olha, bom, obrigada por tudo, mas agora eu estou seguindo carreira solo". Vendi tudo, Pedro, vendi meu carro na Nossa. época, pra realmente seguir o que eu de fato queria seguir naquele momento, que era a minha autonomia, a minha credibilidade, e eu queria fazer o meu nome, eu queria fazer a minha história. E aí foi no que vendi, fui tirar a minha certificação, me pluguei a um escritório da XP Investimentos na época, e fiquei 1 ano nesse escritório. Foi que na hora eu falei: "Bom, é isso que eu quero, é o mercado de capitais". E aí eu falei: "Bom, agora é seguir o meu rumo". Foi a hora que eu olhei para eles, eu falei assim: "Bom, aqui eu não consigo mais ficar aqui, porque é algo muito robô", sabe. Eu queria algo mais humanizado, que me conectasse mais com o cliente. E mesmo com os meus princípios e valores, que eu não estava batendo muito ali na época, né. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? A coisa de valores? Pelo que eu entendo, você queria muito ajudar as pessoas, mas nesses ambientes você não conseguia, assim. Por que esse problema? É que assim, quando eu entendi o que era o mercado de capitais na época, os clientes buscavam a gente, porque eles queriam de fato almejar um objetivo de vida. E quando chegava para mim esse cliente, ele falava: "Bom, Laís, um exemplo, né, eu quero comprar um carro daqui a 1 ano". Só que os ativos que ele precisava em carteira eram outros. Não Hum. era exatamente aquilo que a gente estava recomendando para ele, o escritório, na verdade. E eu fui entender isso mais tarde. E quando eu identifiquei que não fazia lógica para o cliente aquela carteira que a gente montava, né, que o escritório montava para o cliente, eu falei: "Bom, não está fazendo sentido isso para ele, então eu vou procurar o que faz realmente sentido para o cliente, que é uma consultoria independente". Então foi aí que eu simplesmente desvinculei do escritório, porque eu queria algo a mais, eu queria entregar algo a mais para o cliente, que era exatamente a questão da minha conexão com ele, de humanizar o meu trabalho com ele, de entender, mas qual é o seu verdadeiro objetivo em estar me procurando? Quais são as suas metas, quais são os seus sonhos mais selvagens?
E aí, quando eu fazia essa pergunta, vinha de mim mesmo, né? E quando eu fazia essa pergunta, o cliente olhava para mim e falava assim: não sei, nunca ninguém me perguntou isso. Era mais sobre o produto ser Era vendida mais do sobre o que... produto do que eu vendia. Eu falei: não, mas está errado isso. Uma carteira de investimento, alcançar os seus objetivos, não significa você comprar o melhor investimento, o melhor ativo, que aquilo você vai ficar rico, ficar prosperar ou realmente comprar o seu carro da vez. A sua carteira ela tem que estar harmonizada naquilo que você deseja, no seu perfil, nos seus objetivos, nos ativos que você escolhe, para você realmente conseguir alcançar aquilo. Então, eu percebi, Pedro, que quando eu saí do escritório, eu eu precisava levar isso para os clientes, levar o verdadeiro propósito, porque eles estavam de fato querendo a minha assessoria. Não era sobre números e planilhas, era sobre os sonhos deles que estavam em jogo ali. Uhum. Então eu queria entrar nessa parte dos sonhos, dos objetivos, sabe? Eu queria fazer algo diferente que o mercado não estava fazendo. Já sabia do trabalho como planejadora financeira quando você tomou essa decisão de sair? Ou foi uma coisa que veio depois ali, quando você estava se explorando Eu ali? já tinha uma noção. Uhum. Eu tinha uma noção básica do negócio, mas depois, quando eu saí, eu me especializei mais a fundo em planejamento financeiro, como montar os seus objetivos mesmo de curto, médio e longo prazo, e entender que cada ativo financeiro do mercado nasceu para um objetivo diferente da sua vida. Não é qualquer ativo que você compre que ele vai lá e vai fazer a mágica na sua carteira. Você tinha que ter um propósito para entender na onde você estava investindo. E também, ao mesmo tempo, eu queria levar uma educação financeira para os meus clientes. Não era só simplesmente depositar uma confiança no meu trabalho, mas também eu queria passar para eles, pô, vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo? Vocês entendem o que é um CDB, o que é um CDI? Tem que fazer sentido. Se não estiver fazendo sentido, na semana seguinte você vai me ligar, vai querer resgatar tudo. Se você não tiver um objetivo em cima de cada objetivo seu, você vai chegar a um momento da sua vida, num momento de imprevisto, você vai querer resgatar tudo. Tem um momento na sua carreira que você olha e fala, putz, foi aí que eu percebi, cara, eu quero ajudar as pessoas, ou foi uma coisa realmente gradual, foi um processo? Eu fico curioso por isso, sabe? Porque existe uma coisa entre, eu tenho uma carreira aqui estabelecida, estou ganhando dinheiro, estou conseguindo fazer minha vida, e existe um momento de olhar pro outro e pensar, pô, eu quero ajudar essas pessoas, eu não quero só ficar aqui, que é o que move você claramente, sabe? É um ponto muito importante. Isso, na verdade, foi um ponto que me trouxe até aqui, que foi o meu propósito, né, Pedro? Antes de tudo isso, quando eu entrei no mercado de capitais, eu entendi que a maioria das pessoas tinha um tabu ao falar sobre dinheiro na mesa de um bar. Então, eu mesma fazia perguntas para mim e, pô, mas por que essa pessoa tem um preconceito danado, né, uma crença limitante, um preceito ali, né, financeiro em falar sobre dinheiro? Da onde que veio isso? E aí eu fui procurar entender melhor, que daí quando eu fui procurar essa questão do coach, né, da tal da mentoria, eu queria me limpar primeiro para depois passar o verdadeiro propósito, né, para os meus clientes. O meu limpar, quando eu digo, é limpar crenças, os preceitos financeiros que, antes de tudo, é eles que impedem de você realmente prosperar na sua vida. Não é o quanto você ganha, mas é o quanto você gasta, mas ao mesmo tempo é com relação a tudo que você já aprendeu com seus pais, ao seu passado, o que seus pais falavam para você, Pedro, para você ter algo na sua vida, você precisa ter boletos ou preceitos. Pedro, hoje rico é ruim. Então, tudo isso, o não também, né? A parte da escassez. Então, tudo isso foi importante eu entender, que eu fui o meu projeto piloto, para eu entender e dizer o seguinte: bom, para eu prosperar, não tem nada a ver com números e planilhas, mas tem a ver com as minhas crenças, os meus preceitos, tudo que eu fui
tudo que eu escutei dos meus pais lá atrás. Então eu quero quebrar tudo isso para que realmente eu esteja aberta para receber o dinheiro. Uhum. Porque sem antes disso, eu não consigo de fato entender que para eu prosperar, eu não preciso só do recurso ali. Eu preciso entender que eu mereço, a questão de merecimento, e entender que eu não tenho mais essa parte da escassez na minha vida. Então, eu fiquei, Pedro, internada por uma semana, das 8 da manhã até umas 2, 3 horas da noite, todos os dias, para tirar todas essas crenças limitantes de mim. Não só a parte financeira, mas também a parte pessoal. Quando eu saí dessa internação, foi quando eu realmente entendi o meu propósito, que é ajudar as pessoas a encontrar o seu verdadeiro eu, principalmente, Uhum. porque a maioria é muito condicionada no automático. Eu tenho que acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta e dormir. Eu achava essa vida muito chata. Eu achava que as pessoas mereciam muito mais do que isso, sabe? Então, quando a gente entende o que a gente merece mais do que aquilo, é quando a gente encontra o nosso verdadeiro propósito da vida. Isso pode intercalar com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional, com a sua vida financeira. Então, é um mexidão ali que eu trabalho isso nas pessoas. Eu trabalho primeiro a essência delas, para depois eu puxar o financeiro. Quem é ela? O que ela quer? Qual o cenário atual? Para onde ela quer chegar? E qual é o planejamento, o plano que nós vamos traçar para ela conseguir aquilo através da essência dela, não o que o pai, o que a mãe, o que o marido, o que a esposa quer para ela. E nisso, Pedro, eu consigo quebrar muita coisa. Eu consigo quebrar do tipo algo muito forte, né? Mas eu entendendo o meu verdadeiro propósito, a verdadeira essência, Laís, eu entendi que não faz sentido eu estar casada hoje, então. Caramba. Ou É seja, forte. vai além da economia e Vai vai além da além do pessoal, né? financeiro, vai além da prosperidade, né? De recursos, né? Que a gente fala. Então, a consultoria que eu trago hoje, ela vai além do que as pessoas de fato esperam. Uhum. E tem muitas pessoas que se assustam com isso, porque acaba quebrando tudo aquilo que elas aprenderam durante a vida com os pais, né, com o ciclo que ela habita ali naquele momento. E quando eu trago a verdadeira essência que ela nem sabia que ela tinha, ela fala: poxa vida, mas não faz sentido então a casa de 2 milhões que eu tenho. Ali, o que eu quero é liberdade. Uhum. Se eu quero liberdade, por que que eu tô prendendo meu dinheiro em bens imobilizados? Entendido. Só para fins cronológicos, essa internação foi aonde e quando ela aconteceu? Foi na faculdade IBC, que é o José Marques que conduz esse curso. É um curso de coaching, na Uhum. verdade. Então, lá dentro desse curso, a gente ressignifica muita coisa. Parte familiar, parte pessoal, parte profissional. Então, eu aprendi muito com esse curso, na verdade, né? Foi aí que eu consegui trazer a minha essência, como eu fui o meu projeto piloto, Uhum. foi aí que eu trouxe a minha essência de verdade e entendi que isso faria sentido para outras pessoas também, como fez sentido para mim, Uhum. né? E eu tentei levar isso para outras pessoas também. Aí daí pra Plus Finance foram quantos anos? Porque eu sei que você ainda teve que passar por alguns processos até chegar a fundar a sua consultoria própria, assim, né? Você consegue falar um pouco mais sobre esse processo? Sim, aí quando eu realmente entendi o meu verdadeiro propósito, que era ajudar as pessoas a encontrar essa parte do verdadeiro eu delas, eu quis ir mais além, não estar mais vinculada a nenhuma instituição, a nenhum outro escritório. Eu queria trazer essa marca para minha marca. Uhum. Então foi quando eu realmente criei uma marca, uma essência diferente do mercado. Então, enquanto o mercado ia para um lado, eu ia para o outro, porque o mercado financeiro ele é muito metido. Uhum. Ele fala muito de status. E eu não queria falar sobre isso, mas eu queria falar sobre essência, sobre propósito. Então foi aí quando eu saí realmente dessa internação mental
eu montei a minha marca, eu falei: "Bom, a minha marca vai levar uma marca completamente diferente do que o mercado traz hoje". Então foi aí que a Plus Finance nasceu. Ela nasceu há um pouco tempo atrás, certo? Ela tem o quê? Uns. A Plus, ela nasceu em 2021, Uhum. porém essa trajetória já que eu vivo em busca, do meu propósito, da educação realmente financeira, ela nasceu há mais de 10 anos atrás. Massa. Como você traduz toda essa mentalidade sua, esse projeto, essa proposta de projeto hoje na Plus Finance em termos práticos, né? Hoje a consultoria ela é dividida em 2 vertentes. Ela é a parte do planejamento financeiro, é onde eu ajudo as pessoas a organizar a casinha delas. Eu brinco até com os clientes, né, que a gente tem que tirar a poeira da casa para depois receber os convidados. Então eu faço essa parte do planejamento, o que entra, o que sai, o fluxo de caixa, o quanto aportar por mês, quais são as metas que esse cliente tem, para depois a gente ir para a parte de capitais, que é a parte dos investimentos. E o primeiro investimento que eu falo que é primordial para todo mundo, independente do quanto você tem hoje, mas é a construção da sua reserva de emergência. E quando o meu cliente ele tem pelo menos 50% da reserva montada, é quando a gente já começa a montar um outro braço para a carteira dele, né? Que é a independência financeira, é os objetivos de curto, médio prazo e por aí vai. Então você tem pessoas que têm um patrimônio estabelecido, e assim, pessoas que estão começando, muito mais. É mais, assim, me parece uma pergunta até um pouco besta de fazer nessa hora, mas assim, o que você acha que é mais interessante, mais desafiador? Trabalhar com quem já tem um patrimônio estabelecido e tá meio passando por aqueles apuros básicos, ou alguém que tá começando mesmo, que tem que organizar a cabeça mesmo, mudar o mindset? O trabalho é o mesmo, porque, dentro da minha metodologia, que eu tenho hoje dentro da minha empresa, não se trata do quanto a pessoa tem, do tamanho do patrimônio dela, mas se trata da mentalidade dela. Uhum, Não adianta nada ela ter um patrimônio de milhões e ter uma mentalidade pobre, de uma uhum, mentalidade de escassez. Então, nessa pessoa eu vou ter que trabalhar mais a questão, da mentalidade mesmo, a gente vai ter que mudar essa chavinha na cabeça dela. uhum. E a mesma coisa ao contrário. Existe também as pessoas que não têm patrimônio, mas já têm uma mentalidade de rico. Quando eu falo mentalidade pobre e rico, não tem nada a ver sobre o quanto você tem no bolso, É o quanto você gasta, é o né? quanto você gasta, exatamente. E eu levo isso muito para eles. A questão é que você pode comprar os seus luxos, não tem problema nenhum, isso não é pecado. Mas quando você diz: "Eu não consigo, eu sou consumista", é a questão que existe a prioridade na sua vida. Então, se você diz para mim o seguinte: "Bom, eu quero trocar de casa", mas você tem uma meta de trocar de casa e ao mesmo tempo tá lá consumindo algo que não faz sentido para você, então a gente tem que recalcular a rota, entender o que é realmente prioridade para você. Porque se você tem uma meta de trocar a casa e você tá gastando no seu dia coisas que não faz sentido, então quer dizer que aquela prioridade não é tão forte assim para você. Por isso que essa parte, qual é o objetivo seu de fato, qual é a tua prioridade, é muito mais importante, antes mesmo da gente continuar qualquer coisa. Porque se você não tem uma prioridade, não tem um objetivo, não tem como eu te ajudar. Entendi. Você falou sobre limpar a casa antes de começar a mudar as coisas, e é isso, mudar a mentalidade, a pessoa ter que entrar nessa chave. E aí, sem querer entrar muito no seu negócio, né? Porque, é claro, cada cliente é um cliente, né? Eu fico curioso pra saber, em linhas gerais, o tipo de orientação que você dá nesse primeiro passo, sabe? De você precisa reorganizar sua mente, assim, em termos práticos. Como é que. Geralmente as pessoas. Você dá que tipo de conselhos pra elas, assim? Eu sei que cada caso é um caso, mas assim. Existe uma formulação mais ou menos geral ali que bate algumas características, sabe? O primeiro conselho que eu dou é o conselho de a gente traçar uma meta. Porque a maioria ainda me procura com essa questão de qual é o melhor investimento hoje para eu investir e ficar rico. E eu falo que não existe mágica no mercado financeiro. Não existe o melhor investimento. O melhor investimento para você, que Uhum. não necessariamente é o melhor investimento para mim. Então, o conselho que eu dou
Vamos traçar uma meta, porque eu também ensino que se você não sabe qual é o caminho que você vai traçar, qualquer caminho serve. Então, esse qualquer caminho que a maioria das pessoas hoje traça. Ah, então eu tenho lá um recurso que sobrou hoje do meu salário, eu vou lá e vou gastar com uma coisa que não estava na minha prioridade. Então, qualquer caminho está servindo para você, porque daqui 10 anos, daqui 20 anos vai chegar do mesmo jeito. Então, ou você escolhe chegar com dinheiro ou sem dinheiro, ou chegar com conforto ou sem conforto. Uhum. E o conselho é exatamente isso, Pedro, porque para mim não tem uma fórmula mágica. Se você não tiver um objetivo para que você busque uma educação financeira, monte um portfólio para você de curto, médio e longo prazo, porque eu posso te dar liquidez para você em todos os momentos da sua vida. Não é porque você vai aprender a investir comigo ou você vai montar uma carteira que a gente vai prender todo o seu patrimônio e você não vai mais ver ele só daqui 20 anos. Isso não existe. Você também precisa ser feliz, você também precisa viajar, você também precisa curtir com a sua família, com as pessoas que você ama. Então, eu divido isso em vários momentos da vida. E hoje, a metodologia que eu uso dentro da minha consultoria é o Goal Based Investing, que a gente fala, que é uma carteira baseada em objetivos apenas. Uhum. Eu não uso outra metodologia que não seja essa. Porque se a gente montar uma carteira que não tem objetivos, como eu falei no começo, vai chegar daqui a um tempo, você vai me ligar para resgatar tudo. E aí, como é que fica você com as suas metas financeiras, com os seus objetivos de curto prazo, com a sua aposentadoria, com a sua independência financeira? E aí fica realmente bem complicado. Então, eu tento colocar isso um pouco na cabeça dos clientes, que para eles começarem a investir, independente do seu patrimônio, seja com R$ 100 por mês, ou seja com um patrimônio mais relevante. Uhum. Aonde você está, para onde você quer chegar e qual é o caminho que nós vamos traçar com a sua impressão digital. Entendi. São essas metas, objetivos de curto, médio, longo e longuíssimo prazo, né. Você pode falar um Exatamente. pouquinho mais sobre isso? Que eu acho tão interessante como estabelecer essas coisas, como é que você senta com o cliente e fala: "Ó, então você tem isso, isso e isso", assim, como é que você chega a Legal. esse planejamento, sabe? Isso vai depender de cada cliente. Uhum. Vai ter cliente que vai entrar na minha consultoria já com a reserva de emergência montada. Vai ter cliente que ele não vai ter nada, por exemplo. Então, o cliente que não tem nada, a gente sempre começa da reserva. Então, por exemplo, Pedro, você hoje é CLT. Uhum. Você já tem, entre aspas, uma garantia ali todos os meses. Como é que a gente vai montar a sua reserva de emergência? Então, a gente vai pegar qual é a despesa que você tem hoje. Como você é um CLT, então como você já tem uma garantia ali, entre aspas, né, que hoje é muito complicado, mas a garantia que a gente dá, mas a gente vai blindar você por 3 a 6 meses. Então a gente vai pegar a sua despesa, vai multiplicar por 3 ou 6 meses e vai montar uma reserva. E aí a gente montando uma reserva e eu vou te perguntar, qual é o seu próximo objetivo? Ah, Laís, meu próximo objetivo é viajar para o Japão daqui 2 anos. Então a gente vai montar essa estratégia para eu entender quais são os melhores ativos que nós vamos caçar no mercado para a gente montar essa estratégia para você conseguir viajar para o Japão daqui 2 anos. Qual é os aportes mensais que você vai precisar? Qual é a rentabilidade anual que você vai precisar para conseguir chegar nos seus objetivos? A independência financeira é a mesma coisa. Existem instrumentos no mercado financeiro hoje que eles nasceram exatamente para construir a sua independência financeira. Uhum. Então, quando eu explico verdadeiramente o que é o INSS hoje para o cliente, ele fica realmente assustado. Ele fala: "Poxa, mas como ninguém falou isso para mim?" Eu falei: "Ninguém falou isso para você porque você vive hoje num país emergente que a nossa cultura, o nosso governo, ele foi condicionado a você acreditar que você depende dele para você ter uma aposentadoria medíocre no Uhum. final das contas, porque hoje você deixa a sua família, você deixa pessoas que você ama, você sai de casa muito cedo para construir algo no futuro, né? Para chegar lá na frente e você vê que você não tem praticamente nada, você vai decair 2, 3, 4 degraus da sua vida, porque você antes ganhava uma receita de 10, 20 mil para você se aposentar com 1.400. Como é que fica a sua vida daí?
Entendi. Mas até fico curioso saber quantos clientes você já passaram por você, que você já cuidou e tudo mais, mas também, até para ir além, né, e criar, tentar entender uma tese, existe uma razão comportamental, assim, que tantas pessoas tenham tanta dificuldade de controlar as finanças hoje em dia? Você falou um pouco agora sobre isso, que existe essa coisa da geopolítica que a gente está, mas assim, parece que é meio global, sabe? Uma coisa que vai além da nossa sociedade, que é uma coisa mundial. Você tem uma noção, uma tese sobre isso? Eu sempre vou ter uma noção que isso é muito mais comportamental do que qualquer outra coisa. Uhum. Infelizmente, isso é cultural, Pedro. Essa falta de amor, de você olhar para o seu dinheiro, poxa, ele está numa poupança hoje, eu poderia melhorar a rentabilidade do meu dinheiro. Então, essa educação vem muito da cultura. Porque hoje, se você entrar no Google, na internet, tem lá informações gratuitas para você melhorar o rendimento da sua carteira. Uhum. De uma forma básica, mas tem. Mas o brasileiro em si, ele tem uma cultura muito escassa, né, por conta dessa parte do financeiro. Então, os nossos ancestrais, já lá atrás, né, então eu até menciono isso para os clientes dizendo o seguinte: é tão difícil hoje guardar dinheiro, porque os nossos ancestrais também não tinha essa cultura, né, que a gente fala, porque para eles se protegerem antigamente de uma tempestade, de uma chuva, o que que eles faziam? Eles não entravam, no mérito de: "Eu preciso ter uma moradia para me blindar daqui 10, 20, 30 anos de uma outra tempestade, chuva". Não, a gente vai pegar uma caverna e vai ficar aqui hoje. Uhum. Amanhã a Deus pertence. Então isso já vem também não só cultural, mas também vem um pouco dos nossos ancestrais. Então é uma mistura de muita coisa. Então, eu vim exatamente para democratizar tudo isso, para mostrar para a pessoa, para ela não se ancorar nos nossos ancestrais, nas nossas culturas, no nosso governo, porque ela pode muito mais do que isso. Ela pode se dar autonomia de entender que ela pode sim dar um futuro melhor para ela sem depender de familiares e muito menos do nosso governo. Entendi. A gente tá começando a chegar ao final da nossa conversa, Laís, mas eu até fiquei curioso porque eu fiquei sabendo que você foi fazer um curso recentemente no exterior e que você foi aprimorar a habilidade de atendimento até. Eu achei interessante. Você poderia falar um pouco mais sobre isso e por que esse interesse seu em sempre se aprimorar o seu trabalho, não apenas ficar naquilo que você já teve há 10 anos atrás, sabe? Eu fiquei curioso sobre esse processo de como continuar se reinventando, sabe? Isso é muito importante na minha profissão. Porque hoje o mercado, financeiro, ele acaba mudando a cada segundo, porque o movimento do mercado é o movimento da nossa economia, do que o nosso presidente fala. Então, o que que acontece, Pedro? Quando a gente entende aonde que está o ponto X da sua carteira para aumentar sua rentabilidade, para mitigar o teu risco, além de uma boa educação, conhecimento, que eu até falo que o conhecimento liberta, eu falo para os meus clientes e é porque eu uso isso para mim. Então, quando a gente tem um mercado engessado, né, muito automático ali, bom, compre curso que você vai ficar rico com isso e não sei o que lá e papapá. Na verdade, eu falo tudo ao contrário. Na verdade, eu falo que você tem que buscar o conhecimento mesmo. E o conhecimento que eu busco hoje para estar atualizando até mesmo os meus clientes, o conhecimento dos meus clientes, a educação dos meus clientes, eu busco diversificar esses cursos, não só no Brasil, mas também no exterior. Então, todo ano eu vou para fora para fazer mais curso, para entender o que está acontecendo no mercado, não só nos Estados Unidos, mas de uma maneira global mesmo, porque hoje, para você montar uma boa carteira, você tem que diversificar, não só em moedas em real, porque se você concentra muito o seu portfólio em moeda local, Brasil emergente, você não está fazendo uma gestão de risco ali. Então, você tem que adicionar outras moedas, outras dinâmicas, outros ativos, para você conseguir realmente aumentar a sua rentabilidade. E quando eu falo aumentar a sua exposição em outros ativos, aí eu tenho que conhecer também como é que o mercado lá fora tá, Uhum. para trazer um pouquinho aqui via Brasil e estender isso para meus clientes.
E essa parte do atendimento que eu fiz, o penúltimo curso foi o atendimento em excelência da Disney, né, da magia Disney. Lá eu vivi um pouco, uma experiência surreal que eu visitei mais de 10 empresas americanas, incluindo Apple, Harley Davidson, entre outras, para a gente entender aonde que estava a magia de atendimento dessas empresas. Porque hoje o mercado brasileiro, ele movimenta através das empresas americanas. E aí a gente realmente eu fui entender aonde que estava o ponto X, né, do atendimento, até mesmo no parque da Disney. Por que que os brasileiros pegam empréstimo se endividando para conhecer a Disney? É o sonho de todo mundo, estar dentro da Disney, olhar para o castelo da Cinderela. Por que que o brasileiro faz isso? O que que ele busca? Ele busca experiência, entendeu? Então é isso que eu fui buscar e fui realmente entender o que que eu poderia trazer dentro da minha empresa para eu encantar os meus clientes. Que realmente eu fui buscar essa questão não só do bom atendimento, porque isso, na minha concepção, qualquer empresa pode fazer, não só isso, mas sim trazer uma bela de uma experiência como o mundo, a magia Disney traz para os seus clientes. Que massa. Laís, antes de a gente ir, fico pensando aqui, se alguém quiser seguir por essa carreira de planejador financeiro, de quiser ajudar as pessoas, você tem um conselho a dar para essas pessoas? Já que a gente está falando de, né, estamos aqui no Estudo Sua História, é uma coisa de trajetórias de sucesso, sabe? Olha, Pedro, eu aconselho buscar realmente conhecimento, estude, tire as certificações adequadas para você realmente entender que esse mercado de planejamento, você só não vai montar uma carteira boa para o seu cliente, como a gente estava falando da questão do atendimento, porque isso qualquer escritório de mercado de capitais pode fazer, mas procure realmente se conectar com o seu cliente. Busque primeiro um autoconhecimento sobre você, o que realmente você busca, por que que você quer de fato entrar nesse mercado, nessa parte de planejamento financeiro, porque o planejamento financeiro ele está muito além do que realmente montar um mapa financeiro 5 estrelas para o seu cliente, né? É algo que você vai ser o braço direito dele para tudo, é você que ele vai ligar para perguntar se ele pode comprar aquela casa ou não. Então, eu gosto disso, sabe? Eu gosto de olhar para o meu cliente e falar, cara, você pode contar comigo. Por quê? Porque eu fui buscar o meu autoconhecimento primeiro, o meu verdadeiro propósito, para eu realmente conseguir ajudar o meu cliente da melhor maneira possível e conseguir ser mais assertiva quando ele busca realmente os seus objetivos finais. Então, o conselho que eu dou para quem quiser entrar nesse mercado, existe muitos livros aí, principalmente para você se conectar, cursos, seja curioso. O mercado financeiro está aí para abalar a mente de todo mundo, inclusive a nossa, Uhum. certo? Então, busque realmente, lógico, referências. Para quem é referência hoje, busque se conectar com essas pessoas. O network é muito importante. Então, busque estar no meio também das pessoas que hoje são planejadores. Então, é basicamente isso. Não tem segredo, mas, primeiramente, a minha sugestão é que você se conheça em primeiro lugar, entenda qual é o seu propósito para depois você ajudar o próximo. Massa. Laís, obrigado por vir hoje, então. Onde é que a gente pode acompanhar seu trabalho nas redes sociais? Fala um pouquinho onde a gente pode ver o seu dia a dia de trabalho. Meu Instagram é @plusfinance.consultoria. Lá eu falo um pouquinho de tudo, desde a pessoa que não tem um patrimônio, queira começar do zero, até a pessoa que já tem um patrimônio mais relevante e queira dar continuidade de uma maneira mais assertiva e que realmente faça sentido para ela. E lá também eu passo um pouquinho do meu dia a dia, da minha parte pessoal, falo um pouquinho de mercado, falo um pouquinho sobre investimentos, do básico, nível intermediário, avançado, enfim. Então lá tem uma misturança de tudo. Massa. É isso. Obrigado pra você que nos acompanhou até aqui.
E até a próxima. Obrigado, Obrigada, Laís. Pedro, pela oportunidade. Até a próxima. Tchau.